Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 2, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Olha para mim, preste atenção, a aula já começou e eu vou lhe repassar agora duas informações preliminares que são cruciais para o entendimento desta lição e da lição de número 3. Em primeiro lugar, vamos recapitular a divisão didática do sumário apresentada já neste trimestre em um vídeo intitulado Como se preparar para o novo trimestre. Dividimos as 13 lições da presente revista em 4 blocos. O primeiro bloco, intitulado de Lições Introdutórias e Conceituais, abrange a lição de número 1 e a lição de número 13. O segundo bloco, que se inicia hoje, é chamado de Promessas específicas. Abordaremos as promessas de Deus para Israel e, na lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Em terceiro lugar, o bloco de número 3 é chamado de promessas condicionais, ou seja, aquelas promessas com maior destaque na obediência. Lição de número 4, promessa e obediência, e lição de número 9, promessas para pais e filhos. E, por fim, o quarto e último bloco, promessas soteriológicas ou que acompanham a salvação. Vai da lição de número 5 à lição de número 12. É importante ter este panorama geral em mente para a informação que vem a seguir. Em segundo lugar, é muito importante entender as diferenças entre Israel e igreja. Já adianto aos nossos irmãos que somos dispensacionalistas. A maioria das Assembleias de Deus é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Então, com relação à continuidade e descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento, temos uma posição bem singular. E isso afeta a forma como enxergamos a relação entre Israel e igreja. Cremos de maneira diferente dos nossos irmãos da teologia da substituição, ou, na sua grande maioria, os aliancistas. Vamos entender aqui rapidamente esta informação porque ela fará a diferença na exposição desta aula e da próxima. Há muitas confusões a respeito de como Israel e igreja se relacionam entre Antigo e Novo Testamento. Será se a igreja tomou o lugar de Israel? Será se as promessas relacionadas ao povo de Israel agora se cumprem na igreja? Vamos entender isso porque é importante. Há posições teológicas quanto a este assunto divergentes. Vamos lá. Eu não sei se você já ouviu isso, mas não se choque com esta informação. A expressão igreja ou o termo igreja não designa todos os salvos da história. O grupo dos salvos é muito maior, preste atenção, o grupo dos salvos é muito maior do que aqueles que são designados como igreja. Os salvos desde Abel, os salvos no período dos patriarcas, os salvos judeus e gentios durante todo o Antigo Testamento, dentro de nossa perspectiva, não pode ser chamado de igreja. Porque quando Jesus fala da igreja, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala de uma realidade futura que se tornou presente, que se concretizou em Atos capítulo de número 2. Portanto, somente a partir de Atos capítulo 2, judeus e gentios são inseridos nesse grupo chamado igreja. Há os salvos do período escatológico. A igreja não vai ser arrebatada? A igreja não vai ser tirada deste mundo? E os salvos que aqui ficarem? E os salvos que aceitarem durante a grande tribulação? Há um grupo só de salvos. E o termo igreja, ele designa apenas aqueles que se converteram ao Evangelho, que aceitaram a Jesus através da fé e da graça, a partir de Atos capítulo de número 2. Olhe esta imagem ilustrativa. Este círculo em azul é o grupo dos salvos. Só há um grupo de salvos. Só que dentro deste grupo, nós temos algumas divisões. Nós temos os salvos, antes de Abraão, depois de Abraão, aí os judeus salvos, povo de Israel. Nós temos a igreja e nós temos os salvos nos dias escatológicos. A confusão aqui é a seguinte, é entender que Israel deixou de ter uma função nos propósitos de Deus.
é entender que a igreja substituiu Israel. Nós não cremos nisso. Tanto é que todo este preâmbulo, todo este arrudeio, todas estas informações introdutórias culminam para um único objetivo, para que eu lhe diga aqui nesta aula que nós cremos e adotamos a visão teológica do dispensacionalismo, portanto rejeitamos a teologia da substituição ou supersessionismo. E o que é que isso implica? Implica que a igreja, me repetindo aqui para você entender, que a igreja não tomou o lugar de Israel nos planos de Deus. Desse modo, há promessas que são específicas para Israel e outras que são específicas para a igreja. Esse segundo bloco, dentro da nossa divisão geral, panorâmica, é mais profundo no aspecto teológico do que parece. Porque envolve questões de continuidade e descontinuidade, envolvem questões escatológicas, envolvem questões N aqui que não dá para trazer dentro aqui desta revista, ok? Mas apenas para o seu conhecimento. É por isso que nós temos a lição de número 2, promessas de Deus para Israel. Essas promessas se cumprirão literalmente para o povo, para o Israel natural, o Israel de sangue, promessas de restauração, promessas de conversão, promessas de governo. São promessas que ainda não se cumpriram na história, mas vão se cumprir em um tempo futuro. No ato do arrebatamento, Deus vai tratar com Israel, Deus vai preparar este povo para o reino milenial. São promessas que Deus vai cumprir diretamente, especificamente, promessas que foram feitas a Abraão, promessas que foram feitas a Davi, promessas que foram feitas a esse povo de modo geral. E já há promessas que são específicas para a igreja. Tem grupos que juntam tudo isso aqui. As promessas feitas a Israel se cumprem espiritualmente agora na igreja. Ou se cumprem de alguma maneira que não sabem explicar como, na história, alegorizam, espiritualizam. Não, nós cremos que as promessas que são para Israel vão se cumprir, as que ainda não se cumpriram, e as promessas que são para a igreja vão se cumprir também. Entendeu? A aula começa na exposição do ponto 1. Errado. A aula começou desde quando eu passei estas duas informações importantes para você. Eu sei que esta introdução pode parecer maçante, pode parecer longa, mas ela é necessária. Você, como professor da escola dominical, que não conhecia essa informação, agora conhece e vai expor esta lição com mais segurança, vai procurar pesquisar mais sobre este assunto. Há um livro do John Feinberg, Continuidade e Descontinuidade. Eu acho que o presbítero Herbert vai deixar aqui para você conhecer. Este livro aqui é um livro muito difícil de estudar, é um livro já avançado, intermediário para avançado, mas ele vai tratar deste assunto com uma maestria muito grande. Então é importante que você entenda essas questões, ok? Agora, respire, vamos à exposição dos pontos e subpontos da lição. Os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, detalhar as promessas ou a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Vamos ali analisar Gênesis capítulo 12. Em segundo lugar, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Aqui veremos todo o livro de Gênesis e algumas porções das Escrituras. Por fim, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Aqui nós estudaremos de forma muito resumida Romanos capítulo 9, 10 e 11. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. No capítulo 12, versículo 2 e 3, encontramos pelo menos 7 promessas de Deus feitas a Abrão. Aquele que estava em Harã, saiu de Ur dos Caldeus, parou em Harã, mas agora Deus diz a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar.
Deus chama Abraão, lhe faz exigências e lhe faz promessas. Há pelo menos aqui 7 ou 6. Porque tem uma aqui que o pessoal não trata como promessa, mas trata como uma obrigação, como uma ordem. Vamos conhecê-las no pequeno fluxograma que preparei. Tem aí a divisão, não é? Primeira promessa: farei de você um grande povo, uma grande nação. Farei de você uma grande nação. Primeira promessa. Segunda promessa: e o abençoarei. A minha bênção estará sobre você. Terceira promessa: tornarei famoso o seu nome. Você não pediu isso, mas eu é quem vou dar um nome a você, Abraão. E aí vem a quarta promessa, ou uma ordem. E você será uma bênção. Algumas traduções, como a NVI, salvo engano, diz o seguinte: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. É uma promessa ou uma ordem. Quinta promessa. Vamos aqui seguir essa ordem, né? De primeiro, segundo, terceiro. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sétima e última promessa, aquela que tem conotações messiânicas: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós vamos abordar todas elas aqui no ponto de número 1. A verdade prática nos diz o seguinte: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. As promessas de Deus a Israel não foram revogadas. As promessas de Deus feitas a Israel se cumprirão. E lendo Romanos capítulo 9, 10 e 11, nós entendemos claramente isso. Vamos abordar de forma bem pontual isso aqui no tópico de número 3. Mas aqui cabe algumas informações sintéticas. Em primeiro lugar, queda espiritual, é o que diz aí a verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido, aconteceu de fato uma queda espiritual. Romanos 11 demonstra de forma muito clara que Israel caiu, que Israel se afastou. O povo escolhido de Deus apostatou. Isso aqui, meus irmãos, nos chama de forma devocional a uma exortação. O fato de Deus nos vocacionar, nos separar e nos fazer promessas gloriosas não nos impedem de cair, não nos impedem de incorrer em erro, não nos impedem de afastar. Ah, fulano de tal tem promessa, fulano de tal tem isso, fulano de tal tem aquilo, mas ele precisa ser obediente, ele precisa estar com Deus, ele precisa viver com o Deus das promessas. Em segundo lugar, aparece aí na verdade prática a expressão promessa gloriosa. Mesmo com a queda espiritual, há uma promessa gloriosa que paira sobre o remanescente fiel. Romanos 11, 5 diz o seguinte: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Há sempre espaço dentro da economia da administração de Deus, dentro da realização de seus planos, para arrependimento, perdão e restauração. E o remanescente fiel, Deus nunca fica sem uma voz. Deus nunca fica sem ninguém. Há sempre um remanescente. Há sempre um povo. Há sempre alguém que ele pode contar, ainda que sejam poucos. E esses desfrutam da promessa de Deus. Remanescente fiel. É o que diz a verdade prática. E aí nós temos a fidelidade do remanescente. A fidelidade dos remanescentes é algo crucial para que eles alcancem a promessa. Você quer desfrutar de todas as bênçãos? Você quer desfrutar de todas as promessas de Deus? Seja obediente, seja fiel. Honre ao Senhor. Ande com Ele. Não vá com a maioria. Não se afaste. Se incorrer em erro, se acaso acontecer uma falha ou um pecado, não adie o perdão. Não adie o arrependimento. Corra para os pés de Jesus, porque tem gente que pensa assim: pequei, errei, falhei, o que faço agora? Ah, vou me afastar, vou me esconder. Faz como fez Adão, né? Vou me esconder porque estou com vergonha, porque estou com medo. Esse momento é o momento que você mais precisa de Deus. Esse momento é o momento que você mais precisa se jogar aos pés de Cristo. Irmão Murilo, eu errei, eu falei, eu estou muito envergonhado, eu acho que a hipocrisia me achegar ao Senhor, eu acho que a hipocrisia dobrar os meus joelhos, eu acho que eu não tenho cara para orar. É porque o pecado faz isso, o pecado envergonha. O pecado quer nos afastar de Deus, mas veja que mesmo diante do pecado de Adão lá no jardim, quem foi que veio ao encontro de Adão? Foi Deus.
Deus não vai lhe rejeitar. Deus não vai lhe abandonar. Mas você precisa de arrependimento sincero, você precisa confessar, você precisa abandonar suas falhas. Você vai encontrar perdão e você vai desfrutar de todas as promessas de Deus. Vamos agora à exposição dos pontos e subpontos da nossa lição. Eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube para que vocês curtam, comentem e compartilhem. Façam com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Eu preciso que você comente, curta e compartilhe. Pode colocar, irmão, qualquer coisa aqui nos comentários. Amém. Pode colocar uma dúvida, pode colocar o seu nome, qualquer coisa. Isso já ajuda a engajar e esse conteúdo vai chegar a mais irmãos. Deus abençoe vocês. Vou deixar o subsídio que estou utilizando aqui embaixo para você fazer o download, ok? É grátis. Eu estou fazendo isso porque creio que o meu irmão que está assistindo aqui já curtiu, comentou e compartilhou. Um abraço muito especial a todos aqueles que fazem parte da ferramenta EBD. Já somos mais de 7.000 assinantes, não é? Mais de 7.000 professores, mais de 7.000 alunos que fazem parte dessa família chamada Ferramenta EBD. Semanalmente disponibilizamos materiais exclusivos para os assinantes da Ferramenta EBD. Eles estão me assistindo pela plataforma da Ferramenta. Aqui embaixo tem tudo. Fluxograma, dinâmica, material complementar, infográfico, slide profissional. Tem tudo aqui embaixo. Curso de capacitação, todas as atualizações da ferramenta, eles desfrutam de tudo. Você está me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo só tem o link para conhecer a Ferramenta EBD e o link para fazer o download desse material. Conheça a Ferramenta EBD. Vamos lá, ponto de número 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Vamos resumir o livro do Gênesis em um minuto. Em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, ao capítulo de número 11, nós encontramos a criação de todas as coisas, a corrupção de todas as coisas, a condenação de todas as coisas, a confusão de todas as coisas. Aqui nós temos a história primeva. É chamada assim, história primeva. A partir do capítulo de número 12 ao capítulo 50, temos a era patriarcal, a gênese da nação de Israel, a história de Abraão, de Isaac, Jacó e José, ok? Dividimos o livro do Gênesis, história primeva e história patriarcal, o início, a gênese do povo ou da nação de Israel. Onde o povo de Israel começa? Com o chamado de Abrão. Teve Abrão, Isaac, Jacó. De Jacó, as 12 tribos, e aí se formou o povo de Israel, a nação de Israel. Vamos lá, vamos analisar o capítulo 12, versículo 2 e 3. As promessas de Deus feitas especificamente para Abrão. A primeira promessa: e far-te-ei uma grande nação. A lição diz, essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Deus cumpriu aquilo que ele falou a Abrão. Não estamos estudando promessas da igreja, estamos estudando promessas específicas a um povo. Deus prometeu a Abrão que dele faria uma grande nação, e ele cumpriu. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 10, Moisés descreveu o cumprimento cabal dessa promessa, dizendo o seguinte, já naquele tempo: o Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas do céu. Então, o que começou com um homem lá de Ur dos Caldeus e uma mulher estéril, Moisés está dizendo, vocês hoje são como as estrelas do céu. É muita gente. Deus formou uma nação. Deus cumpriu a sua promessa feita. Subponto 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção.
A lição diz: Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Lembrando que eu disse a vocês lá no começo, né? Ou promessa ou ordem. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Eu digo não só para os israelitas, mas para todos os povos da terra. Vamos destacar aqui 3 pontos. Primeiro, e abençoar-te-ei. Deus cumpriu essa promessa feita a Abrão. Ó, irmão Murilo, não dá para aplicar uma promessa específica feita a Abrão para a gente hoje. Quem lhe disse? Não podemos pegar a promessa assim, vou fazer de você uma grande nação, Murilo. Porque está dito aqui que Deus fez de Abrão uma grande nação. Não dá para fazer isso, é se apropriar indevidamente do texto. Mas dá para extrair princípios disso aqui para aplicar às nossas vidas. Ó, irmão, Deus falou para Abraão. Cumpriu as promessas feitas na vida desse homem aqui. E as promessas que Deus fez a Abrão, na ótica humana, eram impossíveis de acontecer. Mas ele fez. Então, se ele me falou algo que na minha realidade de agora é impossível, que na minha realidade de agora é muito extraordinário, eu não tenho razões para duvidar. Porque ele é fiel para fazer. Ele fez na vida de Abraão. Então ele é fiel para fazer na minha também. Não é que ele vai me fazer uma grande nação, mas aquilo que ele me prometeu, ele vai cumprir. Por mais impossível que pareça. Se foi ele que disse, se foi ele que falou, ele vai cumprir. Então olha para mim aqui, recebe essa palavra do céu. Não importa se é impossível, se é difícil, se fulano não quer, não importa as circunstâncias. Foi Deus que falou? Então só espere. Espere em fidelidade. Espere honrando. Espere temendo. Vai se cumprir, é só chegar o tempo do céu. E abençoar-te-ei. Deus cumpriu isto. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 2. Veja Gênesis capítulo 24, versículo 34 e 35. Testemunho de Eliezer, servo principal de Abraão. Ele diz o seguinte: então ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor. E ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e boi e prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Deus tem abençoado aquele homem. Deus abençoa, irmãos. Aí o texto diz assim: engrandecerei o teu nome. Olha, irmão, Deus engrandeceu o nome de Abraão. Irmão Murilo, como é que eu aplico isso aqui? Pare de estar procurando um nome para você. Porque tem gente que quer se exaltar, tem gente que quer crescer, tem gente que quer se amostrar, tem gente que quer ser conhecido. Aí Deus deixa lá no anonimato. Mas aqueles que só querem honrar a Deus, aqueles que só querem ser fiéis a Deus, aqueles que servem a Deus com integridade, Deus diz assim, a esse aí eu vou dar um nome. Olha como a gente pode aplicar isso. Deus engrandeceu o nome de Abraão. Foi Deus quem fez isso. Não foi Abraão que saiu se apresentando, não. Fazendo pintura aqui, pintura ali, fazendo malabarismo aqui. Não. Foi Deus quem fez isso. E é bom quando é Deus que faz. Você vê que Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que professam as 3 grandes religiões monoteístas do planeta. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Abraão é respeitado em todo o mundo hoje pelas 3 principais religiões. E meus irmãos, olha que contraste entre Gênesis 11 e Gênesis 12. Os construtores de Babel quiseram tornar o seu nome grande e foram desbaratados. Abraão, porém, teve seu nome engrandecido por Deus. E ele entrou para a história com 6 títulos de honra. Pai de numerosas nações, 17:5 de Gênesis. Confidente de Deus, Gênesis 18, 17 e 19, isso aqui é lindo. Profeta, 27 de Gênesis. Príncipe de Deus, Gênesis 23 e 6. Servo de Deus, Salmo 105, verso 6. E amigo de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. E tu serás uma bênção. Deus também cumpriu isso.
Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro. Romanos capítulo 4, versículo 13. E leia também Isaías 51, versículo de número 2. O texto é assim, o Senhor diz, olhai para Abraão vosso pai e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Olhem para ele. É um homem abençoado. Olhem para o testemunho dele e recebam graça. Recebam fé. Olhem para o que eu fiz na vida deste homem. Este homem foi uma bênção. É uma bênção para vocês. Glória a Deus. Terceiro subponto. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Isso aqui, meus irmãos, fica muito bem visto no fato, por exemplo, vamos aqui por partes. Deus abençoou Isaac, onde Isaac passava, a bênção de Deus estava com Isaac, ele furava o poço dava. O que Isaac colocava a mão, Deus abençoava. É a bênção de Abraão sobre Isaac. Vemos Jacó. Jacó teve seu salário mudado várias vezes lá na casa de Labão. Mas a bênção de Deus acompanhou Jacó. E ele engrandeceu. Jacó cresceu na terra do engano, no meio dos enganadores. É a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Olha, irmão, dá até uma mensagem isso, né? A bênção de Abraão. Isaac cresceu no meio dos perseguidores. Ele cavava um poço, iam lá e enterravam. Aí ele lá cavava outro poço, Deus dava prosperidade a ele novamente. A bênção na vida de Jacó veio agora, né? Tá vendo aí? Jacó cresceu no meio dos enganadores, no meio dos ciumentos. Deus engrandeceu Jacó lá. A bênção de José lá na casa de Potifar. Escravo, em terra estranha. Foi caluniado, foi perseguido, mas a bênção de Deus fez José crescer. Eita, como Deus é um Deus que abençoa. A bênção de Abraão estava sobre aquele povo. Abençoarei os que te abençoarem. O Egito foi extremamente abençoado por causa de José. Olha que coisa interessante, não é? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus cumpriu essa promessa aqui. Você vê que todo o povo que se levantou contra Israel caiu. Onde está o Egito agora, em sua glória? Cadê Babilônia? Cadê a Pérsia? Cadê o Império Romano? Deus transforma a maldição em bênção. É o que diz lá em Neemias capítulo 13, versículo de número 2. Veja o que Balaão disse. Como eu posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Não dá! Oh, glória a Jesus! Não dá para botar a mão naquilo que Deus disse. Opa, não toque. Não dá, não dá, não dá, não dá. Oh, glória a Deus. Você lembra de Hugo Chaves? Amaldiçoou Israel desde as minhas entranhas. Câncer consumiu as entranhas daquele homem todinho. Tem até um vídeo no YouTube aí, eu até coloquei um link aí para vocês darem uma olhada aí em uma outra aula. Vamos ao ponto de número 4, né? Subponto número 4. Preciso correr aqui porque o tempo de aula já foi. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, meus irmãos, a lição diz o seguinte, essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Da semente da mulher levantarei um. Ela lhe ferirá o calcanhar e você lhe ferirá a cabeça. Aqui nós encontramos a segunda referência ao Messias. Isso fica bem claro aqui em Gálatas capítulo 3, versículo de número 8 e Gálatas capítulo 3, versículo de número 29. Através dos descendentes de Abraão nasceu o Cristo. Então, a promessa, a bênção pessoal de Abraão é ao mesmo tempo uma bênção para os outros. Deus cumpriu. Tudo isso aqui está documentado, está revelado na Bíblia Sagrada. Outras promessas a Israel. Eu acho que aqui não é necessariamente outras promessas a Israel. A gente aqui nesta lição, embora tenha tratado lá no princípio, né, da diferença entre Israel e igreja, não tratamos aqui nenhuma promessa bem específica para Israel. Estamos falando de Abraão, da Gênese ali, mas a gente vai tratar aqui, vamos falar rapidamente aqui sobre essas promessas bem específicas, ok? Primeiro subponto diz o seguinte, a promessa de um filho a Abraão.
Deus prometeu um filho a Abraão. A lição nos diz, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Deus o chamou, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Ele não tinha filho. E havia um agravante, uma impossibilidade. Sara era estéril. O tempo passou, mais ou menos 10 anos. E o pai da fé começou a duvidar. Ouvindo os conselhos de Sara, eles bolaram um plano. E Abraão se deitou com Agar, serva de Sara, e nasceu deste relacionamento um jovem chamado Ismael. Quando Ismael já era adolescente, Deus chegou para Abraão e disse assim, meu filho, a promessa que eu te fiz não ia se cumprir dessa maneira aí não. Porque a criança é sua com Sara e não sua com outra pessoa. Eu vou abençoar Ismael, mas eu vou cumprir a palavra que lhe dei. Você vai ter um filho com Sara. Irmão, o pai da fé fraquejou. Mesmo os homens mais eminentes, eles falham, eles erram, eles duvidam. O pai da fé duvidou. E tentou achar um meio de fazer com que Deus cumpra as suas promessas. Bom, Deus não precisa de ajeitadinho de ninguém. Deus não precisa de uma mãozinha minha e tua para ele cumprir o que ele nos prometeu. Você não precisa forçar. Ele falou, ele vai cumprir. A gente cria atalho para chegar... Não cria atalho não. Vá pelo caminho de Deus, porque senão você vai ter só dor de cabeça. Aí, o resultado. Deus disse a Abraão, vou lhe dar um filho com Sara. E entendam aqui o que eu vou dizer a vocês. Vou colocar entre aspas. O impossível ficou impossível 2 vezes. Será que eu posso dizer isso? Está entre aspas. O impossível ficou impossível 2 vezes. Sara era estéril, não podia gerar. Agora Abraão tinha para quase 100 anos de idade. E Sara também já era bem idosa. Mesmo que Sara não fosse estéril, Abraão não tinha mais condição de gerar pela idade. E nem Sara. Ficou impossível 2 vezes. Mas Deus visitou a Abraão. E eles tiveram um filho, mesmo Sara sendo estéril, e mesmo diante da impossibilidade da idade. Não importa, novamente aqui aplico as circunstâncias. Não importa, o tempo, passou muito tempo, não importa, não importa. Deus cumpre a sua promessa. Irmãos, é que às vezes Deus permite, Deus espera que o impossível, entenda a minha linguagem aqui, que o impossível fique mais impossível ainda, para ele poder operar, para ele poder cumprir a promessa, para você entender que não foi o homem, para você entender que não foi a mão humana, que não foi o recurso humano, para você entender que não é a bênção de A, não é a bênção de B, é a bênção de Deus. Glória a Jesus. Está ficando mais difícil, está ficando mais impossível, né? Será que eu posso dizer isso? Espera. Nada é difícil para Deus. Subponto 2, a promessa de um filho a Isaac. Aqui eu vou começar a caminhar mais rápido. Você vê que Sara era estéril. Rebeca também era estéril. Rebeca também não podia gerar. O que foi que Isaac fez? Orou 40 anos, irmão. 40 anos de oração. Tu não quer orar um dia? Tu não quer esperar uma semana? Tá aqui alguém persistente. Persistente. Deus fez na vida de meu pai e de minha mãe. Eu sou a promessa de Deus. Por que ele não vai fazer na minha vida? Se eu estou debaixo da bênção que Deus prometeu ao meu pai. Esperou 40 anos. Gerou Esaú e Jacó. Eita, Deus que cumpre promessas. Aí o subponto 3 diz a promessa renovada. A lição diz, o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abrão, que lhe daria aquelas terras. Então a bênção de Abrão foi passando. Foi passando, foi passando. Olha, irmãos, isso aqui nos ensina, sendo bem sintético, sendo bem rápido, que a bênção de Deus, ela se estende de geração em geração. Morre seu servo, mas a promessa permanece de pé. Irmão Murilo, quem tem promessa de Deus morre, morre. Abraão tinha promessa de Deus. Algumas necessitavam que ele tivesse vivo para que acontecessem. Promessa de um filho. Abraão precisava estar vivo para que essa promessa se cumprisse. Agora, tem promessas que a gente não precisa estar vivo. Então quem tem promessa de Deus morre. Porque a promessa de uma grande nação, Abraão não precisava estar vivo para ver. Abraão morreu.
Mas Deus passou a promessa para Isaac, Deus passou para Jacó e Deus cumpriu a sua promessa. Porque antes de Deus fazer a promessa com o homem, Deus ele se compromete com sua palavra. Se eu fiz uma promessa ao meu irmão aqui e de repente meu irmão morre, pela morte dele eu estou desobrigado, entre aspas, a descumprir a promessa que fiz, dependendo da promessa que fiz. Ele morreu, não tem mais como, né? Só que Deus se comprometeu com sua palavra. Abraão morreu, mas Deus manteve a sua promessa de pé. Promessa do reino do Messias. Aqui nós temos uma promessa falada por Isaías, por muitos profetas, que aconteceu, né, se cumpriu no Novo Testamento, conforme Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, o Messias veio, o Messias nasceu, Abraão se tornou bênção para todas as famílias da terra, porque o descendente dele nasceu, o Cristo, Deus encarnado. Essa promessa passou de geração a geração, foi feita a Davi, e há uma promessa de governo, há uma promessa de trono, há uma promessa de reino. É por isso que nós entendemos o milênio, o reino milenial, como literal. O milênio não vai se cumprir espiritualmente. O milênio não está acontecendo agora. O milênio é um evento futuro, porque nós entendemos que essa promessa diz respeito mais especificamente ao povo de Israel. O Messias vai governar, o Messias vai reinar, ele vai reger as nações. Nós cremos nisso. O povo de Israel vai ter um papel de destaque durante o milênio. E é por esta razão que entendemos que há uma diferença entre Israel e igreja. E há promessas que não dá para espiritualizar. Há promessas que não dá para alegorizar. Ele não prometeu que o filho nasceria? Não nasceu. Ele não disse que ia ser em Belém? Não foi em Belém. Então por que eu vou espiritualizar e alegorizar as promessas do reino milenial? Não faz sentido. Então siga aqui a linha teológica, a linha de pensamento da nossa igreja, ok? Se você tiver uma opinião divergente, guarde para você. Mas aqui é a nossa posição. Olha que interessante. Vamos lá. Terceiro ponto. A promessa de salvação para Israel. Há um plano específico de Deus. Não é que Jesus vai morrer mais de uma vez. Mas há um tempo específico, um tempo determinado por Deus para ele tratar com Israel. Há um tempo, e a gente entende que esse tempo se dará mais precisamente após o arrebatamento. Final da grande tribulação, reino milenial, a promessa de salvação para Israel. A lição diz o seguinte, a queda de Israel. Olha o que diz aqui. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, se questionam hoje, não é? Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como Messias verdadeiro. Isso é verdade. Agora, isso não revoga, isso não invalidou, isso não fez cessar a palavra, as promessas de Deus ao povo de Israel. Se você analisar todo o capítulo de número 9, você vai perceber isso. Deus trata Israel de um jeito, Deus tem um propósito para Israel e Deus tem um propósito para a igreja de outro jeito. Está aqui no capítulo de número 11 do livro de Romanos. Basta você ler. Eu deixei aqui no subsídio, preste atenção. Por questão de tempo, eu não vou fazer a leitura com vocês, mas olha o que é que vocês vão fazer. Irmão Murilo, você é professor da escola dominical, pelo amor de Deus, faça isso, porque eu fiz. Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir o capítulo de número 11, aí vai ler o versículo 1 e ler o que está aqui no subsídio. Deus não rejeitou definitivamente Israel, é a nossa proposição. Aí você lê o versículo de número 1. Em seguida, você lê essa proposição aqui. Deus sempre reserva um remanescente. Aí você vai ler o versículo 2 ao versículo 4. Aí depois, pela graça, Deus mantém um remanescente. Lê o versículo 5 e 6. Porque você vai ter um entendimento, você vai perceber a diferença entre Israel e igreja e como Deus trabalha na vida destes dois povos, ok? Subponto 2, a tristeza de Paulo por Israel.
Olha, irmão, a tristeza... Paulo era israelita, né? E o simples fato de Deus não ter rejeitado o povo de Israel é que Paulo está dizendo aqui, ó, eu sou judeu. Eu sou judeu, eu sou judeu. Eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou judeu. Deus não rejeitou o povo de Israel, eu aqui. Mas aí ele passa a explicar, né, que Israel foi separado da oliveira, os ramos naturais foram cortados e o ramo de uma oliveira braba foi enxertado. Aí ele diz o seguinte, né, esses ramos depois serão novamente enxertados, quando se cumprir a plenitude dos gentios. Mas o momento em que ele vê o povo judeu sem aceitar Cristo, o momento que ele vê o povo judeu afastado, ele está triste, ele está cabisbaixo. E se você ler, até assusta, não é? Se você ler o versículo 2 ao versículo de número 5, Paulo ele vai desejar até, olha, se eu pudesse, entendam essa linguagem, né? Se eu pudesse ir para o inferno, para que esse povo pudesse ir para o céu, eu aceitaria isso. Tamanha era a tristeza de Paulo. Se isso fosse possível, eu aceitaria isso de bom grado. Porque ele vê a incredulidade dos judeus. Ele vê esse povo cheio de privilégios, cheio de bênçãos, distante de seu Deus. Quais são as bênçãos, os privilégios do povo de Israel? Olha que interessante. O versículo 4 e 5 diz, deles é a adoção de filhos, deles, do povo de Israel. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça uma linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Ele vê esse povo tão cheio de promessas e de bênçãos afastado e se entristece. É normal a tristeza de Paulo. E por fim, promessa de salvação a Israel. Há uma promessa de salvação para o povo de Israel. Essa promessa, neste tempo, é escatológica. E está em Romanos 11, 25 e 26. Diz o seguinte, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E a gente entende que a plenitude dos gentios, dentro da nossa escatologia, vai se encerrar no arrebatamento. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. É uma promessa específica para Israel, que vai se cumprir ainda em um tempo futuro. Há promessas que são para Israel e promessas que são para a igreja. Concluindo, finalmente, você está dizendo, ufa, quase uma hora de aula, já estou cansado. Ai, meu Deus do céu. Você vai assistir a aula e você ainda vai ler o subsídio. Para você chegar em classe, ó, preparado. Vai ver os outros materiais também da ferramenta EBD, né, irmão? Faça isso. Aplicações finais. Primeira, confiar nas promessas de Deus. A lição de número 2 destaca que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Confie em Deus. Entrega o teu caminho a Ele. Entrega o teu coração a Ele. Entrega a tua vida a Ele. Faz como Abrão. Abrão deixou tudo para trás, porque ele se colocou nos cuidados de Deus. Ele deixou a bênção, ele deixou a terra, ele deixou a família, ele deixou a proteção, ele deixou tudo para trás. E agora ele se colocou inteiramente à disposição de Deus. Faz isso para tu viver promessa. Segundo, obediência e fidelidade. Tem muita coisa que Abraão só passou a ver mais claramente. E tem muita promessa que ele só passou a desfrutar porque ele obedeceu. Ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele deixou a casa de seu pai, deixou sua terra, deixou seu país, deixou seus costumes, deixou sua família. Então, tem muita coisa que a gente só vai ver com mais clareza. Tem muita coisa que a gente só vai desfrutar quando a gente der o primeiro passo de fé. Eita glória, recebe isso. Tu não está vendo ainda, porque tu não começou a obedecer às exigências. Dá o primeiro passo, crente. Eita glória a Jesus. Recebe, dá o primeiro passo. Obedece. Por fim, as promessas de Deus para Israel. A lição ensina que as promessas de Deus para Israel não foram revogadas e nem tampouco transferidas para a igreja. Deus cumpriu
e cumprirá todas as suas promessas feitas ao povo de Israel. Oremos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e neste momento, Senhor, nós oramos pela paz em Israel. Nós oramos pelo Teu povo, o povo de Israel, tão importante dentro dos Teus propósitos e dos Teus projetos. Te agradecemos pela vida, Senhor, desta nação, que tanto nos abençoou. Oramos para a paz em Israel, oramos para o bem e prosperidade de Israel. Também, Senhor, te apresento neste momento todos os nossos irmãos professores que estão assistindo esta aula e chegaram até o final. Lhes dê, Senhor, uma visão da tua fidelidade, da tua grandiosidade, de que tu és um Deus de alianças, um Deus de pactos, um Deus de promessas cumpridas. Tu não deixas as coisas pela metade. Tu não és um Deus de obras inacabadas e de promessas não realizadas. Coloca esta verdade, internaliza ela na nossa alma, no nosso coração, para que no presente, mesmo diante das impossibilidades, a gente continue crendo e caminhando em tua presença. No nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana. Olha para mim, não se esqueça, abra a jaula!